Olá a todos e a todas. Na primeira parte da nossa unidade, conhecemos os conceitos-chave que compõem o referencial teórico e metodológico da Escola Francesa da Regulação. Nessa segunda parte, mostramos a sua aplicação na interpretação do período fordista. Lembramos que a construção teórica elaborada pela Escola de Regulação, que acabamos de apresentar, foi construída para ajudar a desvendar os fatores que são responsáveis pelas fases de estabilidade e de crises do sistema capitalista. Uma fase de estabilidade econômica que se colocou no centro do interesse empírico da Escola de Regulação foi o período que iniciou após a Primeira Guerra Mundial e durou até o final dos anos de 1960. Essa fase é conhecida como Fordismo. Vamos apresentar em seguida de forma sucinta os principais pontos dessa formação econômica e depois mostrar a interpretação elaborada pela Escola da Regulação. O conceito do Fordismo se refere a uma formação social que caracterizou a sociedade industrial nos países desenvolvidos no período que vai dos anos de 1920 até o final dos anos de 1960. O Fordismo pode ser descrito a partir de algumas características. A produção em massa e patronizada. A atividade econômica dominante é o setor industrial, caracterizado por uma produção em massa de produtos patronizados, usando tecnologias que visam uma produção racional, onde o trabalhador é colocado a serviço da máquina. O nível de qualificação exigido da força de trabalho é moderado. Mais importante é a sua capacidade de submissão sob uma disciplina de trabalho que exige confiabilidade, disposição a trabalhar e aceitação de trabalhos monótonos. A base dessa forma de organização de produção foi estabelecida pelo Taylorismo, que designa a análise científica de processos de trabalho na busca de sua eficiência. Isso se traduz em processos segmentados e padronizados com tempos de execução pré-estabelecidos. Segunda característica, o aumento do poder de compra em massa. Pela produção em massa, muitos produtos se tornaram mais baratos e mais acessíveis. Na opinião de Henry Ford, todo trabalhador de suas fábricas deve ter condições de adquirir um dos automóveis que ele produz. Nos anos de 1920, o preço de um Ford T correspondeu ao valor de 3 meses de salário dos trabalhadores que fabricaram o modelo na linha de montagem. A posição de Ford estava de acordo com a percepção que uma produção em massa só tem sustento se ela encontra um mercado formado por uma grande massa de consumidores com capacidade financeira de comprar essa produção. Terceira característica, um estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social, cujo início data do final do século XIX, se constitui como outra característica do Fordismo. O Estado institui um sistema previdenciário que assegurou ao trabalhador uma compensação financeira em casos de desemprego, afastamento do trabalho por doença ou por idade. Através de uma política econômica anticíclica que, em tempos de crise, aumenta os gastos públicos para incentivar a economia e, em termos de extensa atividade econômica, usa as receitas fiscais para quitar as dívidas atraídas, o Estado quer manter
um crescimento econômico equilibrado. A quarta característica diz respeito à organização específica da família. O Fordismo mudou uma constelação familiar que se diferenciou da família na fase pré-industrial pela sua redução à família nuclear, constituída por pai, mãe e filho, e pela sua divisão de trabalho, onde o homem assume o papel do provedor, na forma de um trabalhador assalariado com alto grau de lealidade à empresa, mas moderadas aspirações de ascensão funcional, e onde a mulher garante a reprodução familiar através do seu trabalho familiar não remunerado. As aspirações da vida se manifestam na casa própria, no automóvel e nas férias do ano. Nos anos de 1960, o desejo de providenciar para os filhos uma educação com a intenção de possibilitar as condições para uma vida melhor entrou nos padrões de vida de muitas famílias. Em seguir, vamos mostrar a leitura que os autores da regulação fizeram do auge e do declínio do Fordismo. A Escola da Regulação atribui o sucesso do Fordismo, sobretudo, à forma da regulação salarial e à atuação do Estado. O Estado foi responsável pela implementação de um sistema bancário que possibilitou a transferência de capital de um ramo em decadência para outro que precisava de capital. E os bancos centrais ganharam instrumentos para uma política monetária eficiente. Outras formas de intervenção estatal ocorreram através de suas políticas fiscais e de compras e de investimentos públicos. E, finalmente, o direcionamento de grande parte do orçamento para gastos ligados às políticas do estado de bem-estar social. No que tange à relação social, os regulacionistas destacaram os seguintes pontos. Primeiro, acordos coletivos para os empregados de um ramo e uma região de produção. Com isso, os capitais encontraram o mercado de trabalho que oferece para todas as empresas as mesmas condições de contratação. Segundo ponto, os estados estabeleceram padrões de salários mínimos que garantiram um crescimento do poder de aquisição das remunerações. Terceiro ponto, os estados constituíram sistemas de previdências sociais financiados por contribuições obrigatórias que foram capazes de assegurar ao trabalhador uma renda permanente, mesmo em tempos de impossibilidade de trabalho e emprego. A regulação da relação salarial teve como resultado que a taxa global do lucro permaneceu estável e a acumulação prosseguiu em ritmo regular. A base do sucesso do Fordismo foi a transformação interna dos processos produtivos. Isso teve reflexo no comércio internacional, que perdeu a importância estratégica que ele ocupou na fase da regulação concorrencial da época da expansão imperialista. Os países do Sul foram reduzidos a fornecedores de matéria-prima e mão de obra, enquanto as relações econômicas internacionais foram estabelecidas entre os países do Norte. Outros fatores que merecem atenção na avaliação do Fordismo são a demanda econômica gerada pela necessidade da recuperação da Europa e do Japão após a Segunda Guerra Mundial e o papel dos Estados Unidos, que usou a sua hegemonia política e econômica para impor o seu modelo de desenvolvimento, provocando transformações culturais e institucionais. O resultado do Fordismo foi uma configuração em partes do mundo ocidental que compartilhou regimes de acumulação semelhantes, mas diferentes quanto aos seus ritmos de crescimento
e aos modos de sua inserção internacional. No entanto, o regime fordista não conseguiu abafar para sempre o caráter conflituoso e contraditório da produção capitalista. No final dos anos de 1960, os sinais de crise se manifestaram sob a forma de uma desaceleração geral dos ganhos da produtividade. Para compreender a propriedade da crise, é importante distinguir entre fenômenos que estão ligados à crise geral do Fordismo e, portanto, se manifestaram em todos os países, fenômenos que resultam do encadeamento amplificador devido à interconexão das diferentes formações socioeconômicas, e aqueles fenômenos que são específicos de cada formação social. A desaceleração geral da acumulação se traduzia em uma série de consequências. Entre outros, podemos elencar o aumento do volume de capital fixo per capita, que não foi compensado pelo aumento da produtividade do trabalho. O aumento nominal do lucro através do aumento de preço, que foi um procedimento típico do regime de acumulação monopolista. No entanto, isso resultou em um aumento da inflação, que, por sua vez, pressionou os salários para cima e, portanto, gerou uma redução do lucro. Terceiro ponto. A redução do lucro aumenta a necessidade de financiamento dos investimentos através de empréstimos, que resultou em um aumento adicional dos custos. A desaceleração dos investimentos, em conjunto com o aumento do desemprego, provocou um aumento dos gastos do estado do bem-estar social. A crise que tomou conta do Fordismo é uma crise de rentabilidade e não uma crise de superprodução. Vamos concluir a unidade com uma reflexão sobre as contribuições que a Escola da Regulação e sua interpretação do Fordismo possam trazer para a discussão mais geral do desenvolvimento. Na percepção dos regulacionistas, desenvolvimento é resultado de uma constelação social que combina um regime de acumulação com um modo de regulação. Essa interpretação enfatiza a necessidade de incluir, além de uma análise das condições e possibilidades das mudanças no nível da produção material, uma atenção para as condições sociais e institucionais necessárias para que as forças produtivas possam se desenvolver. Fica evidente, a partir dos resultados da análise, que o Fordismo, como a forma áurea do desenvolvimento capitalista, foi um período histórico e condicionado a existências de constelações sociais específicas que não permitem a sua reprodução em outro contexto histórico. Dessa maneira, não é de se esperar que os países em desenvolvimento irão passar por uma experiência semelhante. Por outro lado, a escola tentou elaborar um arcabouço analítico cujo uso não é restrito à interpretação do período fordista. A proposta da escola foi a apresentação de um conjunto de variáveis que moldam o desenvolvimento socioeconômico. Fizeram isso com o intuito de usar o conhecimento adquirido no enfrentamento e na condução de processos de transformações sociais após término de uma fase de estabilidade da produção capitalista. A globalização, que trouxe uma desintegração dos espaços econômicos nacionais e um aumento da importância e da influência do capital financeiro, retirou do Estado Nacional grande parte de sua autonomia e soberania no que tange a sua capacidade de moldar processos econômicos e sociais. Vamos resumir. O ponto de partida da Escola Francesa da Regulação
foi a busca pelas condições sociais que são capazes de cumprir duas funções, aparentemente contraditórias. Por um lado, produzir fases de estabilidade prolongada dentro de um sistema de produção capitalista que tem entre as suas características uma tendência a conflitos. Por outro lado, não se pode negar que as condições sociais responsáveis pela estabilidade, ao mesmo tempo, já trazem embutidas as estruturas nas quais os conflitos que destruirão esse consenso social nascerão. Os conceitos-chave que a escola usa na interpretação das constelações sociais são regime de acumulação, modo de regulação. Regime de acumulação descreve um padrão coerente que possibilita uma continuidade de investimento da mais-valia e uma acumulação de capital que, ao longo prazo, evite os desequilíbrios e distorções inerentes ao processo não coordenado de investimentos privados. Modo de regulação define o conjunto de procedimentos e de comportamentos individuais e coletivos que reproduz as relações fundamentais por meio de formas institucionais historicamente determinadas. Em outras palavras, são as instituições que sustentam o regime de acumulação vigente. No Fordismo, a escola da regulação encontrou um exemplo empírico para mostrar a coerência do seu arcabouço teórico e, ao mesmo tempo, aprofundar o nosso conhecimento sobre o processo do desenvolvimento social e econômico das sociedades modernas. Muito obrigado pela sua atenção.